Ouça com o coração aberto e encontre um motivo, por menor que pareça, para agradecer. Não trate a bondade de Deus como algo automático ou garantido, porque há sempre, em todos os dias, em todos os momentos, algo pelo qual ser grato. Talvez você não tenha a mesa farta que desejava, mas agradeça porque o pão nunca faltou. Talvez o carro tenha quebrado e isso te cause dor de cabeça, mas agradeça porque ainda há força nas tuas pernas, fôlego nos teus pulmões e vida nas tuas mãos. A gratidão não nasce da abundância, mas da consciência. Quando você reconhece o cuidado de Deus, mesmo nas coisas simples, o coração aprende a ver milagres onde antes só via rotina. E é nesse lugar de reconhecimento que o Senhor se revela de forma mais profunda. Recorde-se do que aconteceu com aquele homem que foi curado de lepra e voltou para agradecer. Jesus lhe disse: "A tua fé te restaurou completamente." A gratidão o tornou inteiro, não apenas curado. E eu oro para que o mesmo aconteça conosco, que o nosso coração se torne inteiro pela fé e pela gratidão. Que cada oração de agradecimento seja como uma semente plantada no solo fértil do céu. Quando você se apresentar diante de Deus, leve também as situações que te ferem, as dores que ainda não têm resposta. Fique por um momento naquele território difícil, onde é quase impossível dizer obrigado, mas ainda assim, escolha agradecer. Não porque tudo está bem, mas porque Deus continua sendo bom. Mesmo quando o cenário não faz sentido, mesmo quando a vida parece travada, levante os olhos e diga: "Senhor, obrigado. Eu confio no teu propósito." Há momentos em que o obrigado é a chave que destrava o milagre. A gratidão tem o poder de abrir portas que a murmuração mantém fechadas. Os mais velhos costumavam dizer que a gratidão de uma criança move o coração de um pai. E é exatamente assim com Deus. Talvez o teu simples obrigado seja o empurrão que falta para o céu liberar aquilo que já estava preparado para você. A palavra de Deus nos ensina sobre isso em Salmos capítulo 107, versículo 1, onde está escrito: "Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, e o seu amor dura para sempre." Não é apenas um convite, é um lembrete de que a bondade de Deus não depende das circunstâncias. Ela é constante, fiel, eterna. A gratidão não muda quem Deus é, mas transforma quem nós somos. Ela afina o coração para perceber o cuidado divino que já está presente, mesmo nas lutas. E quanto mais você agradece, mais espaço abre para a presença de Deus agir na sua vida. Aquele que realiza maravilhas que nenhum outro pode fazer, cujo poder e amor permanecem eternos. Aquele que, com sabedoria infinita, formou os céus e espalhou as estrelas sobre o firmamento. Aquele que separou as águas e estendeu a terra, estabelecendo limites ao mar e dando forma à criação. Aquele que criou a luz do dia e o brilho da noite, o sol que aquece e a lua que ilumina a escuridão. O mesmo Deus que sustenta o universo com uma só palavra é o Deus que hoje sustenta a tua vida com amor. Há motivos incontáveis para adorar o Senhor, razões sem fim para se encantar com a grandeza dele. E há, sobretudo, razões profundas para agradecer. Agradecer não apenas pelo que ele faz, mas por quem ele é fiel, compassivo, paciente e cheio de misericórdia. Que esta palavra sirva como um lembrete suave, mas firme. Nunca permita que o seu coração se torne frio, a ponto de não perceber mais a bondade do Senhor. Nunca deixe que a rotina apague o brilho do milagre que é viver. Não transforme a bênção em costume. Não permita que o sempre tive roube o obrigado, Senhor. A gratidão mantém o coração sensível, desperto e humilde diante do Criador. Seja grato em tudo, nas vitórias e também nas demoras, na abundância e na escassez.
Há motivos claros para agradecer: a saúde, o ar que respiramos, o alimento que nos sustenta, o teto que nos cobre, a cama que nos acolhe ao fim do dia. Tudo isso, embora pareça simples, é provisão de Deus. Basta conversar com alguém que perdeu o que você tem e entenderá o quanto é abençoado. Fale com quem enfrenta a incerteza de não saber se haverá alimento amanhã. Olhe nos olhos de quem vive sem abrigo e perceberá que cada pequeno detalhe do seu dia é, na verdade, um grande presente vindo do céu. Essas coisas que chamamos de pequenas só parecem pequenas até o dia em que nos faltam. Aí entendemos que cada refeição é um milagre, cada amanhecer é graça e cada batida do coração é sinal de que Deus ainda está nos sustentando. A vida pode mudar de repente, mas o amor de Deus permanece o mesmo. E é por isso que a verdadeira sabedoria é aprender a agradecer por tudo, até pelas coisas que achamos comuns demais para merecer um obrigado. Porque o que chamamos de direito é, na verdade, misericórdia. E o que chamamos de acaso é, muitas vezes, cuidado divino disfarçado de simplicidade. Em certo dia, enquanto caminhava entre cidades, Jesus foi ao encontro de 10 homens marcados pela lepra, homens rejeitados, feridos, isolados da sociedade e privados do toque humano. Eles se mantiveram à distância, mas mesmo de longe levantaram a voz com fé e desespero. Jesus tem compaixão de nós, e o Mestre, movido por misericórdia, não os tocou nem fez gestos grandiosos. Apenas disse: vão, apresentem-se aos sacerdotes. E enquanto obedeciam, foram curados. 10 receberam o mesmo milagre, mas apenas um voltou. Um homem, um estrangeiro, alguém que não tinha prestígio algum, voltou gritando de alegria, louvando a Deus em alta voz. Ele se prostrou aos pés de Jesus e, com lágrimas nos olhos, disse: obrigado. E foi a ele que o Senhor respondeu: levanta-te e segue o teu caminho. A tua fé te restaurou completamente. Esse relato, descrito também em espírito semelhante em Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículos de 11 a 19, é mais do que uma história sobre cura. É uma lição sobre o poder da gratidão. Os 10 foram curados no corpo, mas apenas um foi transformado na alma. A gratidão o tornou inteiro. Povo de Deus, precisamos cultivar esse mesmo coração. Que a nossa primeira reação não seja reclamar, mas agradecer. Que a nossa alma aprenda a parar, respirar e dizer com sinceridade: obrigado, Senhor, porque às vezes a bênção que buscamos já está presente, só falta reconhecê-la. Quando Jesus curou aqueles 10 homens, 9 seguiram o caminho da pressa, da rotina, da distração. Mas um entendeu que o verdadeiro milagre não era apenas ter a pele restaurada, era ter uma nova razão para adorar. E essa é a diferença entre quem apenas recebe e quem se aproxima de Deus. Se eu pudesse conversar com aqueles 9, eu perguntaria: o que era mais importante do que voltar para agradecer? Como vocês puderam seguir adiante sem reconhecer o amor que os libertou? Mas, olhando ao nosso redor, percebemos que hoje não é muito diferente. Quantas vezes somos nós os 9? Quando as contas estão pagas, quando o alimento está garantido, quando há risadas em casa e paz no coração, será que lembramos de agradecer? Será que olhamos para o céu e dizemos: obrigado, Senhor, eu me lembro de onde o Senhor me tirou. Eu lembro de quando não era assim e foi o teu cuidado que me trouxe até aqui. A gratidão é o lembrete de que tudo o que temos vem das mãos de Deus. E o perigo da ingratidão é achar que somos nós quem sustentamos tudo. Por isso, se hoje há paz, alegria, saúde ou provisão, pare por um instante. Feche os olhos e diga com toda a alma: obrigado, Senhor, por não desistir de mim, mesmo quando eu esqueço de agradecer. E quando o cenário muda,
Quando o vento deixa de soprar a favor e as tempestades da vida se levantam, quando os dias parecem longos demais e as forças começam a faltar, será que ainda conseguimos dizer obrigado, Senhor? A verdadeira gratidão não se mede quando tudo vai bem, mas quando o coração escolhe agradecer mesmo em meio à dor. É fácil louvar quando o sol brilha, mas a fé amadurece quando a alma aprende a adorar em meio à escuridão. E é nesse lugar no vale, na luta, na escassez, que a gratidão se torna sacrifício e o sacrifício se transforma em adoração. Mesmo quando a vida pesa, ainda há motivos para agradecer. Podemos estar pressionados por todos os lados, mas não esmagados. Confusos, mas não desesperados, perseguidos, mas jamais esquecidos, abatidos, mas nunca destruídos. A presença de Deus não nos isenta das batalhas, ela nos fortalece nelas. A palavra nos lembra, em Salmos capítulo 106, versículos 1 e 2, que devemos dar graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque o seu amor permanece para sempre, e que os resgatados do Senhor proclamem isso com alegria. O louvor não é apenas uma reação à vitória, é o ato de fé que prepara o caminho para ela. Então agora, em um só coração, vamos nos aproximar de Deus em oração. Pai amado, nós te louvamos. Como filhos teus, reconhecemos a tua bondade que nunca falha. Somos gratos, Senhor, porque mesmo quando não entendemos os teus caminhos, podemos confiar nas tuas promessas. Teu amor é constante, tua fidelidade não tem fim, e a tua presença é o abrigo onde encontramos descanso. A tua palavra diz em Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27, que o Senhor nos deixou a tua paz, não uma paz passageira, como a do mundo, mas uma paz profunda, que acalma o coração e silencia o medo. E é essa paz que pedimos, Senhor, que o teu Espírito nos ensine a descansar, mesmo em meio ao caos. Sou grato também porque a tua palavra declara em profeta Isaías, capítulo 41, versículo 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Senhor, essa promessa me lembra que nunca estou sozinho, que mesmo nas águas profundas, tu estás comigo. E mesmo no fogo das provações, a tua presença é o escudo que me protege. E assim como está escrito em Epístola aos Romanos, capítulo 8, versículo 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Mesmo o que hoje não faz sentido, um dia será entendido como parte do teu propósito perfeito. Obrigado, Deus, pela tua palavra que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Obrigado, porque ela acalma os pensamentos ansiosos e renova o ânimo cansado. Ela nos ensina a não ceder ao medo, a não deixar o coração se perturbar com as incertezas, mas a apresentar tudo diante de ti com oração, fé e gratidão. Que o nosso coração aprenda a agradecer não apenas pelo que recebemos, mas também pelo que o Senhor nos impede de perder. Porque até nas demoras e nos nãos há amor. E mesmo quando não vemos saída, ainda há promessa. Sou grato, Rei Jesus, porque tenho o privilégio de te conhecer e de te chamar pelo nome. Sou grato porque posso clamar e sentir a tua presença viva respondendo, não apenas com palavras, mas com poder. Tu és o Deus que redime os caídos, que cura os feridos, que fortalece os cansados e liberta os oprimidos. Tu és o refúgio seguro no meio da batalha, a rocha firme em meio à tempestade. Obrigado, Senhor, por nunca me deixares só. Mesmo quando tudo parece desabar, eu sei que tu estás perto. É tua presença que me dá força para continuar. É tua graça que me sustenta quando o peso é grande demais. Contigo, eu não temo o amanhã, porque quem te tem, tem tudo. E sei que nenhuma arma forjada contra mim prosperará, porque o teu nome é a minha fortaleza, e o teu sangue é o meu escudo.
Agradeço, Jesus, pelo teu sangue precioso derramado por amor. Esse sangue que silencia o medo, que expulsa a ansiedade, que quebra toda maldição e dá descanso à alma aflita. Pelo poder do teu sangue, nenhuma sombra pode permanecer e nenhum mal pode dominar a minha vida. Sou grato pela tua proteção constante, por seres o guardião da minha alma e o defensor da minha casa. Tu és aquele que vela enquanto dormimos, aquele que coloca anjos ao nosso redor e transforma perigos invisíveis em livramentos silenciosos. Tu seguras o meu futuro com mãos de amor. Tu conheces os caminhos que eu ainda não trilhei, os dias que eu ainda não vivi, e mesmo assim já preparaste vitória em cada um deles. Por isso, descanso no teu cuidado. Confiamos, Senhor, que tudo, absolutamente tudo, coopera para o bem daqueles que te amam. Até o que parecia perda se tornará testemunho, porque nada escapa do teu propósito perfeito. Obrigado, Jesus, por ter suprido a nossa maior necessidade, a salvação. Nenhuma bênção se compara ao privilégio de ser resgatado por ti, de ter o nome escrito no livro da vida, de poder te chamar de Pai e caminhar em liberdade. Obrigado pela cruz, pelo sacrifício que abriu as portas do céu e nos deu acesso à tua presença. Como está escrito em Salmos capítulo 100, versículos de 1 a 5, celebrem com alegria ao Senhor todos os habitantes da terra. Sirvam ao Senhor com contentamento e apresentem-se diante dele com cânticos de louvor. Saibam que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos criou e a Ele pertencemos. Somos o seu povo, as ovelhas do seu pasto. Entrem por suas portas com ações de graças e por seus átrios com louvor. Rendam-lhe graças e bendigam o seu nome, porque o Senhor é bom, o seu amor é eterno e a sua fidelidade se estende de geração em geração. E é por isso que hoje, Senhor, elevamos a Ti o nosso louvor com corações cheios de gratidão, porque Tu és bom em todo o tempo, e mesmo quando o tempo muda, a Tua bondade permanece. Tu és fiel nas promessas, justo nos caminhos e perfeito em tudo o que fazes. A Ti toda honra, toda glória e todo reconhecimento. Espírito Santo, ensina-me a servir ao Senhor com alegria sincera e coração disposto. Conduz-me à presença de Deus com cânticos de gratidão e forma em mim um olhar atento para reconhecer, com um coração agradecido, a bondade do Senhor em cada detalhe da vida. Tu és bom, porque me alcançaste com a Tua graça. Quando eu estava perdido, o Teu amor me encontrou e me trouxe para o Teu reino. Eu era cego, mas a Tua palavra iluminou meus olhos. Agora vejo a verdade e caminho na luz. É um privilégio sentir a Tua presença, Jesus. Obrigado por cercares a mim e a minha casa com proteção. Como está escrito em Salmos capítulo 91, versículo 11, Tu dás ordens aos Teus anjos ao nosso respeito, para nos guardarem em todos os caminhos. Quero aproveitar este momento para Te agradecer por tudo, Senhor. Em cada estação, na alegria e na tristeza, no muito e no pouco, Tu permaneces o mesmo, um Deus bom. Ensina-nos a ser gratos em todas as ocasiões. Abre os nossos olhos para contemplar o Teu cuidado constante. Transforma a nossa perspectiva para que a gratidão floresça mesmo nos dias difíceis. A Tua palavra nos orienta em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículos 16 a 18. Alegrar-nos sempre, orar sem cessar e em tudo dar graças, porque esta é a Tua vontade em Cristo Jesus. Louvarei o Teu nome, porque só Tu és digno de adoração. Sou grato pelo Teu amor, Rei Jesus. Conheces cada falha, cada limitação, e ainda assim deste a Tua vida em meu lugar, abrindo o caminho para a vida eterna. Eu Te agradeço, Senhor Jesus. Mesmo que todos me deixem, dá-me um coração que nunca cesse de cantar sobre a Tua bondade, como ensinou o apóstolo em Filipenses capítulo 1, versículos 3 e 4.
Dou graças ao meu Deus por todos os irmãos, fazendo súplicas com alegria em todas as minhas orações. Aprendi que posso alegrar-me em qualquer cenário e ser grato em toda circunstância, porque Tu, Senhor, continuas sendo bom. Tu és bom quando tudo vai bem e continuas bom quando tudo parece ruir. Tu és bom nos dias de riso e permaneces bom nos dias de pranto. Como afirma Salmos capítulo 103, versículos 1 a 5, bendigo ao Senhor e não me esqueço de nenhum dos teus benefícios. Tu perdoas as culpas, curas as doenças, resgatas a vida da cova, coroas de graça e misericórdia e satisfazes a boca de bens. A vitória não nasce da força humana, mas vem de ti. Em Romanos capítulo 8, versículo 37, a tua palavra declara que, em todas as coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E quando o desânimo tenta nos deter, lembramos de Gálatas, capítulo 6, versículo 9. Não nos cansemos de fazer o bem, pois a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Assim, permanecerei com os olhos em ti, firme e inabalável na fé, para que o teu nome seja exaltado hoje e sempre. Obrigado por me ouvires, Senhor. Em tudo darei graças, como ensina Efésios capítulo 5, versículo 20, rendendo-te graças sempre por tudo, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É no teu nome, Jesus, que oro. Amém. Se esta mensagem falou com você, curta este vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa palavra hoje.